entendido o dom que o Senhor tinha me concedido e decidi usar somente para Ele. Então, com o incentivo do Colégio Adventista, também com o incentivo da igreja que eu fazia parte, eu uso esse dom para a honra e glória do Senhor. Frequento a igreja de Jockey Club, aqui em São Vicente, mas assim, a minha carta está lá, o meu povo também sabe que o meu coração está lá, mas a cada culto nós estamos em uma igreja diferente para levar a palavra do Senhor. O meu lema, o lema da minha família é Ide, onde o Senhor chama, lá nós estaremos. Que bênção! Muito lindo esse teu lema, viu? Que todas as pessoas pensassem assim também. Muito bom tê-la conosco, viu, Denise? Espero vê-la presencialmente aqui um dia na Igreja da Vila Formosa. Nós aqui da Casa Pastoral agradecemos muito a sua presença aqui, viu? Amém. Se Deus quiser, estaremos juntos. Denise, agora os momentos são seus. Fique à vontade, tá bom? Certo. Maranata, meu povo. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele, porque chegamos em dezembro de 2020. Se considere um sobrevivente deste ano atípico. E se Deus quiser, nós veremos 2021. Se Deus quiser. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para pedirmos uma bênção toda especial agora na abertura da palavra. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. Neste momento, o teu povo se reúne para mais uma vez ouvir a tua voz. Clamamos pelo teu Espírito em nós, e no momento do qual a tua palavra será aberta, que possamos entender a tua mensagem e viver somente de acordo com a tua vontade. Suplicamos essas bênçãos e já agradecemos por tanto cuidado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode abrir a palavra do Senhor? Tiago, capítulo 4. Já lá no finalzinho da sua Bíblia, você vai encontrar ali Tiago, capítulo 4, e a nossa leitura será a partir do verso de número 13. Este trecho está intitulado da seguinte maneira: a falibilidade dos projetos humanos. E o verso 13 nos diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nesses poucos versos, a palavra do Senhor nos diz o quanto frágil nós somos e quanto dependente de Deus nós deveríamos ser em cada dia da nossa vida. Então, ao longo da nossa jornada, nós devemos sim fazer planos. Devemos, neste momento, inclusive, estarmos planejando já o ano de 2021, que logo chegará. Mas em tudo o que fizermos, o Senhor deverá ser levado em consideração. Deveremos chamar o Senhor para perto, para estar à frente, para abençoar os nossos planos e assim eles darem certo. Porque o que é a nossa vida? Nada. É apenas uma neblina, é temporária, é passageira. Ora nós somos e ora não somos mais nada. Portanto, o que devemos fazer é permitir a atuação constante do Senhor por meio do Espírito Santo. Porque se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser,
não irá acontecer. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele sempre continuará sendo Deus. E é isso que o povo do Senhor precisa aprender. Se nós estivermos na mão do Senhor e permitirmos que ele conclua a obra que foi planejada e estabelecida como propósito nas nossas vidas antes mesmo do nosso nascimento, nós vamos entender que cada passo da nossa vida é conduzido por um Deus que é um Deus de perto e não de longe, que vê as nossas angústias, que ouve as nossas orações e que sempre tem o melhor para cada um de nós. Portanto, se você conhece bem o Deus que você serve, você aprendeu a confiar. Você aprendeu a descansar nele e entregar tudo nas mãos do Senhor. E você também aprendeu que, mesmo tendo como resposta a sua oração não, você sabe que o não de Deus também é bênção, porque ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Portanto, faça seus planos para 2021. Se Deus quiser, dará certo. Se ele não quiser, não dará certo. E estará tudo bem, porque tudo que Deus faz é simplesmente perfeito. Vejamos então uma história dentro da palavra do Senhor que nos remete o quão importante é termos a nossa vida todos os dias nas mãos desse Deus. Vá para o livro de Daniel, capítulo 5. E a nossa leitura já se encontra nos primeiros versos. Livro de Daniel, capítulo 5. Verso 1 em diante. A palavra registra. A escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata para que Nabucodonosor, seu pai, que tirara lá do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O contexto bíblico aqui nos mostra a história do rei Belsazar. Ele era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. Nabonido não quis assumir o reino, e então Belsazar se prontificou e estava ali atuando, mantendo seu orgulho diante da maior nação daquela época. Babilônia era uma grande potência, e estar à frente desse reinado trouxe para o coração de Belsazar orgulho, trouxe vaidade, e ele então passou a adorar vários deuses e menosprezar o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, a ponto que um dia ele então decidiu dar uma festa. E nesse banquete que durou altas horas, que foi a noite adentro, ele então resolveu, com seus 1000 convidados, mais as suas mulheres e concubinas, não só beber, farrear, como também zombar do Deus de Israel. Ele pediu então que os utensílios que haviam sido dedicados e ungidos para somente o templo do Senhor em Jerusalém, que foi invadido anos atrás pelo seu avô Nabucodonosor, e foram recolhidos então esses utensílios, estavam agora guardados ali em Babilônia, ali no castelo. Então, o que acontece? Ele pede que venha até a presença dele esses utensílios sagrados.
E ele então faz uso e começa a beber, e começa ali uma orgia tremenda. E naquele momento, o Senhor intervém. Com certeza, Belsazar não imaginaria que aquela seria a última noite de Babilônia. Também não imaginaria que com o fim do império seria também o fim da sua vida. E ele então, depois de farrear, bêbado já, muito alcoolizado, ele olha para a parede e de repente uma mão com uma luz de fogo começa a escrever na parede. Há apenas o movimento dos dedos ali e uma escrita vai sendo gravada naquela parede. Com certeza, ele não conseguiu entender o que ali estava mencionado. Chamou os adivinhos, os feiticeiros ali do reino, que também, por sua vez, como lá no tempo de Nabucodonosor, agora também não conseguiram identificar. E então, a rainha mãe vem até a presença de Belsazar, o sauda e diz assim para ele: ó rei, que você viva eternamente. E ela diz assim: só uma pessoa em todo esse reinado que pode decifrar o que está escrito aí. Porque o que está escrito aí vem do Deus de Israel. E então vem a presença do rei agora, Daniel. E ele, por viver uma vida de oração, ele clama mais uma vez, intercede, e o Senhor dá a ele a interpretação daquelas palavras. E o que está escrito na parede, que faz com que Belsazar se trema de medo, que bata os seus joelhos um no outro, você pode acompanhar no capítulo 5 ainda de Daniel, agora lá no verso 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E o verso de número 30 vai declarar: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario reinou a partir dali. Última noite de Babilônia, última noite de Belsazar. Ellen White, a escritora norte-americana, vai relatar em seu livro Os Ungidos, lá na página 43, melhor, na página 225, capítulo 43, registrado a última noite de Babilônia, o seguinte: Belsazar, o neto de Nabucodonosor, orgulhava-se de seu poder e colocou o coração contra o Deus do céu. Daí então, o Senhor interviu. Daí então, chegou a hora do acerto de contas. Pesado foste, Belsazar, e achado em falta. O seu coração não estava nas mãos do Senhor. Os seus planos de vida estavam longe de serem os planos que Deus havia estipulado para ele. Ele queria reinar, mas não queria levar em consideração que há um Deus que governa tudo e todas as coisas, que governa todas as pessoas. E então ele queria apenas viver. E ele dizia: vou farrear, vou viver a vida. Mas viver a vida sem Deus nos custa caro. Custou caro para Belsazar. Naquela mesma noite, ele foi pesado, achado em falta. O seu reino foi dividido e entregue para o seu inimigo. E ele perdera ali tudo o que tinha, inclusive a sua vida. Triste, não? É por isso que devemos, meus queridos, a partir de hoje, levar em consideração a vontade do Senhor. Reconhecer que ainda há um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. E que, independente da situação que estejamos a enfrentar, Deus ainda tem o controle de tudo e nada acontece sem a permissão dele.
Eu não estou dizendo para você que é Deus quem traz o mal. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo no meio do grande conflito. E que quando optamos por viver a favor de Cristo Jesus, os problemas virão, as dificuldades virão, nós seremos provados, mas Cristo Jesus vem junto. E ele foi provado, ele venceu e nos garante que estará conosco, dando-nos o poder para vencermos também. Uma vida vivida ao lado de Cristo Jesus é uma vida de vitórias. Não uma vida isenta de problemas e dificuldades. Não. Está aí o Covid, essa grande pandemia, para provar que justos e injustos, cristãos e não cristãos, estão à mercê do maior mal chamado pecado. E você sabe que o salário do pecado é a morte. Portanto, o que nós verdadeiramente merecíamos era a morte. E é por isso que Cristo Jesus, o doador da vida, ressuscitou para que eu e você tivéssemos como garantia, por meio do sangue dele, a esperança da vida eterna. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor. Não faça como Belsazar. Jamais orgulhe-se a ponto de atingir a autossuficiência e dizer, eu não preciso de Deus. Pelo contrário, reconheça Deus em todos os teus caminhos, em todas as tuas ações, em todos os teus relacionamentos. Se há um tempo em que precisamos depender de Deus, esse tempo é agora, é hoje. Não admita viver mais um dia sequer sem reconhecer o poder e a grandeza de Deus na tua vida. Porque, como disse as palavras mencionadas lá em Tiago, o que é a nossa vida? Nada. É apenas uma neblina. Ora existimos e ora não existimos. E quantas pessoas já perderam a sua vida somente neste ano por conta desse vírus invisível? Não sei o que vai acontecer comigo e contigo amanhã. Mas hoje que temos vida, podemos optar por viver esta vida somente para a honra e para a glória do Senhor. Uma vida que reconhece, em sinal de gratidão, uma vida que faz a vontade de Deus, porque sabe que Ele ainda tem visitado o seu povo, porque entende que Ele é um Deus de perto e não de longe, e que se temos vida hoje, é porque a misericórdia do Senhor ainda está sobre nós. É porque Deus ainda tem segurado os quatro ventos. É porque Ele ainda insiste na minha e na tua salvação. Portanto, façamos planos para 2021, mas coloquemos tudo na mão do Senhor. Chamemos o Senhor para perto, porque se Deus quiser, irá acontecer. Se Deus não quiser, não irá acontecer. Outro exemplo também claro que nós temos na palavra do Senhor é Elias. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, você encontra este momento da vida deste homem dedicado ao serviço do Senhor. Ele simplesmente recebe uma ameaça de morte e sabe o que ele faz? Teme pela própria vida. Anda deserto afora, encontra uma caverna e ali ele clama para que a sua vida seja tirada. Por 2 vezes, primeiro debaixo de uma árvore e depois dentro da caverna. Com medo de tirarem a vida dele, ele pede para que o próprio Deus, o doador da vida, lhe tire a vida. E então, sabe o que Deus diz para ele? Você quer morrer? Mas você não vai morrer. Você vai viver, porque eu ainda não concluí a obra em você. Eu tenho um propósito para realizar em você e por meio de você. Portanto, você quer morrer? Morrer você não vai. Você vai viver. E, meus queridos, pasmem, Elias não conheceu a morte. O bilhetinho que ele recebeu de ameaça de morte dizia que ele morreria em 24 horas. Ele nunca morreu, ele foi transladado e já desfruta da glória do Pai lá nas mansões celestiais. Algo que para mim e para você ainda é um sonho, ele já vive como realidade todos os dias. E então, aquela que veio ameaçá-lo de morte, esta sim, teve uma morte medíocre. Foi lançada de uma sacada, na queda ela foi ali morta e o seu corpo permaneceu ali estirado naquele pátio, permitindo que os cães viessem e a devorassem. Que morte triste.
Que morte cruel. O plano dela era destruir o homem de Deus chamado Elias. Conseguiu? Não. Sabe por quê? Porque se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. O que faremos então a partir de agora? Colocaremos tudo nas mãos do Senhor. Porque os planos que Ele tem para nós não podem ser frustrados. São planos maravilhosos, como registra Jeremias no capítulo 29, nos versos 11, 12 e 13. A palavra do Senhor, lá em Jeremias 29, a partir do verso de número 11, diz quais são os planos de Deus para nós. E chega a me arrepiar, porque não somos bons, não merecemos, não carecemos de toda a bondade que Deus tem para nós. Nós somos maus no nosso íntimo, mas Deus age com misericórdia. Mas a graça dele nos alcança todos os dias. E Cristo Jesus insiste hoje, principalmente, na minha e na tua salvação eterna. E é por isso que ele quer estar conosco em 2021. Independente do que venha acontecer, saiba que o teu Deus estará sempre ao teu lado. Aprenda a dizer como Davi: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. E no verso 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer que os teus planos deem certo? Quer que os teus sonhos sejam realizados? Portanto, coloque o Senhor em primeiro lugar. Viva para Ele, para que você tenha o fim que você deseja. Jezabel, com certeza, não teve o fim que ela desejou. Belsazar, com mais certeza ainda, também não teve o fim que ele desejou. Mas eu e você poderemos fazer um final diferente deles para a nossa história. Diz mais o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor declara simplesmente aqui no livro de Jeremias que o que ele tem para mim e para você é um futuro feliz. O que ele tem para mim e para você é um final magnífico, um final de bênção, de milagre, de glória e de vida eterna. Mas para que eu e você recebamos este final feliz, é necessário hoje buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. O futuro que ele tem para mim e para você é um futuro de esperança, de vida eterna. E eu e você jamais poderemos trocar a vida e a glória deste mundo pela glória eterna. Não troque. Aceite o que o Senhor tem para você. Peça a Ele hoje que revele qual o propósito e permita que Ele conclua a obra na tua vida. 2021 está chegando. 2020, com a graça de Deus, já está acabando. Perdemos muitos dos nossos queridos. São perdas irreparáveis aqui para nós que sentimos falta e saudade. Mas, na verdade, quando perdemos alguém para Deus, não perdemos, nós ganhamos. Porque aquilo que para a gente parece ser o fim, para Deus é só o começo. O que para a gente é a morte, para Deus é apenas um sono. E ele diz que essas pessoas despertarão na manhã da ressurreição. Louvado seja Deus por tantas promessas. Louvado seja Deus por não desistir da nossa vida, por não desistir da nossa família e nos permitir hoje que olhemos para trás e reconheçamos em todo o nosso caminho que o Senhor tem sido generoso para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa alma já estaria na região do silêncio. Somos pecadores e, como salário, merecemos a morte. Mas Cristo Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna, como diz João 10:10. E você hoje pode tomar posse dessa vida.
Você hoje pode receber esta bênção. Você vai entrar em 2021, se Deus quiser. Você vai realizar os teus sonhos, se Deus quiser. Você vai passar por toda essa pandemia bem, se Deus quiser. Mas faça tudo de acordo com a vontade dele. O teu coração tem que estar nas mãos dele. E ele não pede mais nada. Ele simplesmente olha para mim, para você hoje e diz assim: meu filho, minha filha, dai-me o teu coração. Ele só pede o coração, porque se o coração for dele, todo o resto será também. Aceite essa proposta do Senhor hoje. Aceite o convite dele. Se você ouviu a voz do Santo Espírito do Senhor falar ao teu coração, não endureça como fez Belsazar, não endureça como fez Jezabel. Pelo contrário, abra o teu coração, caia de joelhos na presença do Senhor e diz: Pai, até aqui eu não reconheci a tua misericórdia sobre a minha vida, mas a partir de hoje eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa na tua vida, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Faça tudo simplesmente para glorificar a Deus. Que a minha vida e a tua vida, a partir de hoje, seja o reflexo da gratidão em reconhecimento a Deus pela sua bondade, misericórdia e por ter sido tão generoso para conosco. Receba esta bênção. Aceita do Senhor hoje a proposta de que, se você entregar o coração nas mãos dele, do resto tudo ele cuidará. E ele cuida. Apenas ore, confie e espere. Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Amém.